É tempo de começar. Bom dia. Primeira questão que eu começo sempre é se há dúvidas. Professor, bom dia. Eu tenho uma dúvida. Força, Posso Gonçalo. Muito bem. Portanto, relativamente a um conceito, ao conceito de praxeologia, o professor, pelos meus apontamentos, chegou a afirmar que praxeologia trata-se de uma lógica baseada no estruturalismo. Sim. E, portanto, é suportada por sistemas, portanto, tendo em conta que o sistema é o indivíduo e o seu envolvimento com o meio, mas, no entanto, eu tenho esta dúvida sobre este conceito de estruturalismo. O que é que nós devemos entender por este conceito? Muito bem. Sem explorar o estruturalismo, é uma corrente de pensamento associada à filosofia, onde há uma visão da realidade em função de um conjunto de elementos que a constituem e da relação desses elementos com eles mesmos. Ou seja, é uma corrente de pensamento que defende que eu posso analisar a realidade a partir dos elementos que a constituem e das suas relações. E que o sistema cria valor em relação aos elementos. Isto é, em que a relação dos elementos que cria o tal sistema pode ser mais do que a soma dos seus elementos. O todo é mais do que as partes. Quer dizer, nós temos que ser capazes de estudar cada um dos elementos, mas perceber que cada elemento tem uma série de relações com todos os outros e que essas relações influenciam o elemento e o elemento influencia os outros elementos e o sistema. Portanto, a modificação num elemento pode modificar todo o sistema. Esta é a lógica do estruturalismo enquanto corrente de pensamento. Então, mas há outro aspecto. Está associada à partição? E está associada à partição e ao diagrama de Venn? Não, já lá vou. A outra parte é que, em função do estruturalismo, nós podemos, ao mesmo tempo, abordar a realidade a partir de diferentes visões dessa mesma realidade. Pode ser uma visão muito ampla, em que toda a situação é a mesma, é uma, ou pode ser uma visão muito mais reduzida. A questão da partição é outra lógica. A questão da partição é, o Parlebá diz, a praxeologia, ou melhor, a área do desporto, da atividade física e da educação física, tem estado arredia à ciência, embora pareça. Tem sofrido uma crise de pertencer a uma soma de conhecimentos de diferentes ciências. E uma soma de conhecimento de diferentes ciências não torna obrigatoriamente uma coisa uma ciência. O que torna uma área numa ciência é um objeto específico de estudo, um método adequado e uma terminologia científica própria. Ok? E é esse salto que ele pretende dar. A partir de fundamentações na praxeologia, se vocês forem ver, fizerem uma busca na internet, vão ver que a praxeologia, com licença, é também uma corrente muito associada a estudos da sociologia e da economia, que pretende analisar as coisas a partir da relação dessas coisas com a ação concreta.
que é o que ele faz. E ao definir uma série de conceitos, o Parlebá sistematiza isso. Uma das sistematizações que ele faz é sobre a classificação das situações motoras. E aí entra a necessidade de haver um conceito epistemológico que nos ajuda a compreender a conceptualização das situações motoras a partir de uma a partir de uma qualidade, de uma característica intrínseca à própria atividade. Ou seja, não é um critério externo, e aqui é a parte mais importante da classificação, é epistemológico. Epistemológico quer dizer o quê? Quer dizer que é criador de conhecimento, reflete sobre o próprio conhecimento. Como é que o conhecimento se forma? Isto é, a classificação ajuda a organizar as atividades, mas a organização das atividades, como é feita segundo um critério racional, permite uma classificação, permite que essa classificação ajude a criar conhecimento. Há outras classificações que também ajudam a criar conhecimento. A classificação do Lubulus, a classificação do psicólogo americano, que agora me está a falhar o nome, que fala de diferentes formas de atividade, são classificações que também ajudam a criar conhecimento. Esta ajuda a criar conhecimento e a perceber bem como a partição pode ser feita. Não é a única, não é exclusiva, mas tem a vantagem de muito do edifício ser feito a partir da classificação, nomeadamente a separação em 8 classes e ser universal. Não há nenhuma classe não há nenhuma atividade que não possa ser incluída em nenhuma classe. Porquê? Porque se foi buscar um critério que está associado à coisa, no verdadeiro sentido da palavra, àquilo que é a situação motora, que ele define como uma situação onde um ou mais indivíduos realizam determinadas condutas motoras. O meio pode ser estável ou instável, pode ter variabilidade ou não ter variabilidade, a existência de relações de cooperação pode existir ou não existir, a existência de relações de adversidade pode existir ou não existir. Mas tudo isso está perfeitamente balizado. E à medida que nós vamos avançando nos sistemas de classificação e vamos comparando, como eu disse, a partir de todas as possibilidades que uma partição tem para fazer comparações, nós vamos nos apercebendo de conceitos extraordinariamente importantes para a compreensão de como funcionam as situações motoras, cada uma delas. Portanto, a questão do estruturalismo e da praxeologia é mais ou menos esta, perceber o que é o estruturalismo. Mas nós hoje vamos avançar um bocadinho mais nisso. Há mais dúvidas? E analisar a situação motora, e vocês têm que ir ao léxico para ver o que é a situação motora, o que é a conduta motora, a tarefa motora e o comportamento motor, que são os constituintes da ação motora. Eu posso olhar para uma situação motora como um jogo de futebol ou de handball e analisar essa situação, esse fenómeno, como uma situação motora. Mas posso olhar para uma jogada e analisar essa jogada como uma situação motora. Ok? Portanto, esta diferenciação
estrutural de elementos é intrínseca à praxeologia. Não sei se me estou a fazer entender. Posso olhar para o jogo, e aí tenho uma coisa, mas posso olhar para um livre direto, e aí tenho outra classificação de outra situação motora. Ok? É muito importante perceber esta parte. A segunda parte é aquela porque é que nós introduzimos isto. Nós introduzimos isto para orientar o vosso pensamento, mudar o vosso pensamento em relação ao posicionamento epistemológico da vossa parte e para vos dar mais elementos que vos permitam atuar em profundidade nos fenómenos e percebê-los, porque percebê-los e explicá-los é a razão da ciência. E essa razão da ciência faz pela observação dos fenómenos. E nós temos muito a ideia de que, em vez de ser por essa observação dos fenómenos, com ou sem experimentação, essa reflexão se faz pela experiência vivenciada. E a experiência vivenciada do corpo é determinante e fundamental. Mas não é a única maneira de refletir sobre as práticas. E o Parlebá mostra isso muito bem, e nós já tivemos algumas experiências nas aulas, em como não são os indivíduos que tiveram não são indivíduos que só por terem tido uma experimentação de níveis de prática elevados conseguem compreender o que se passa nesse fenómeno. Pior, antes pelo contrário, às vezes a prática é limitadora dessa compreensão, porque nós repetimos aquilo que vimos fazer ou que fizemos, sem refletir. Isto é, de facto, uma corrente que durante muito tempo vigorou no ensino, que hoje está muito arredia por causa da desportivização e que na nossa escola está muito pouco desenvolvida. Portanto, há muito pouca, minha opinião, é a minha opinião, há pouca transformação entre um aluno que entra no primeiro ano e um aluno que sai no terceiro ano, pelo estudo. Não há muita transformação, devia haver muita mais. Continuam-se a repetir modelos, até porque muitas da formação, e estou a falar concretamente do treino desportivo, e quando falo concretamente do treino desportivo tenho que falar de 85% de alunos da modalidade de futebol, que o que fazem no primeiro ano é o que fazem no terceiro ano, só que vão repetindo de maneira diferente. E depois não há, volto a dizer que é a minha opinião, não é nenhuma tentativa de crítica, ou de crítica mas não é nenhuma tentativa de maldicência, entendam bem isto, era preciso refletir mais na prática, não é praticar menos, é praticar mais, mas é praticar diferente. Não é por eu jogar muitas vezes futebol que eu vou melhorar a compreensão do jogo de futebol. O que eu vou melhorar é a minha prática no jogo de futebol. A questão é esta. 1 ano de experiência dá-me determinado tipo de acessões, permite-me determinado tipo de conhecimento. Se eu repetir 10 anos esse ano de experiência, eu tenho 10 vezes 1 ano de experiência. Não tenho 10 anos de experiência. 10 anos de experiência é a repetição de 10 anos em que cada um dos anos eu faço coisas diferentes. Se eu for treinado para fazer rotinas, estamos um bocado mal, porque eu vou repetir essas rotinas e o meu crescimento vai estar limitado aos meus primeiros 2 anos, 3 anos de experiência. Ao fim de 5, 6 anos, eu estou exatamente a repetir aquilo que fiz. Portanto, tirando esta parte, nós pegamos na praxeologia para vos dar isto. E a praxeologia é extraordinariamente útil. Aquela parte que nós usamos é extraordinariamente útil para
a análise da tarefa. Nós podemos dividir a ação pedagógica com 3 elementos fundamentais. Vocês vão dar isso depois na pedagogia, é uma coisa que já fica, já deviam ter desde o primeiro ano. O contexto, o sítio onde se desenrola a ação, não tem a ver com a praxeologia, estou a falar de outra coisa. O contexto, o indivíduo e a tarefa. E o que nós estamos a usar a praxeologia, esta parte da praxeologia, esta parte da praxeologia, que é a classificação das situações motoras, e há algumas coisas que estão associadas à praxeologia, nós estamos a usar isto para entender a tarefa. Porque a questão aqui é que, logo ao princípio, havia pessoas que diziam que a teoria e metodologia do treino não fazia sentido. Aliás, está lá a metodologia contra a minha vontade, digamos assim, foi uma cedência da minha parte. A teoria e metodologia do treino não fazia sentido porque cada modalidade tinha a sua. Ora, não é isso que se verifica. Cada modalidade tem a sua forma de intervir específica no treino. Tal como cada treinador tem a sua forma específica de intervir no treino. Tal como para cada idade há uma forma específica de intervir no treino. Tal como para cada género há uma forma específica de intervir no treino. Tal como para cada momento da época há uma forma de intervir no treino. Tal como para cada momento, para cada nível de proficiência há uma forma de intervir no treino. Não treino da mesma maneira uma equipa finalista da Taça dos Campeões Europeus ou uma equipa do Campeonato de Portugal. Não posso treiná-lo da mesma maneira. Não posso treinar da mesma maneira uma equipa sénior e uma equipa de infantis. Não posso treinar da mesma maneira uma equipa feminina de uma equipa masculina. Não posso treinar da mesma maneira determinado tipo de equipas que têm condicionantes nos seus meios e instalações de treino com outras equipas que têm outros condicionantes. Portanto, a esse ponto, nós entrávamos numa discussão filosófica de que não podia haver, não valia a pena haver formação, porque depois a cada passo tínhamos que fazer uma coisa diferente. E então só a prática é que me ia dar isso. Às vezes nós quase caímos nesse exagero aqui na escola. Porque isso é verdade, mas isso é verdade a um nível que não tem a ver com a formação, tem a ver com o exercício profissional. E esta coisa de ligar a formação ao exercício profissional tem limitações muito grandes, porque está a formar para um curto espaço de tempo. Isso é um problema que vocês também têm que refletir, que se pôs ao nível de Bolonha, em que o projeto é muito mais economicista do que de formação das pessoas, da preocupação da formação das pessoas. O meu curso tinha 5 anos e depois eu tinha que ir fazer 2 anos de estágio. Ou seja, o meu caldo de cultura era de 5 anos. Eu não aprendia muitas mais coisas do que vocês aprendem. Provavelmente até aprendia tantas ou menos porque estávamos a falar há 40 anos atrás. Eu não aprendia tantas coisas, ou não aprendia mais coisas, mas estava num caldo de cultura durante mais tempo. E o estar nesse caldo de cultura transforma as pessoas, que é o mais importante. Não é tanto o conhecimento, transforma. E vocês não têm essa oportunidade. Vocês, quando entram no curso, especialmente aqueles que passam 6 meses na praxe académica, não é? Comem 1/6 do curso no primeiro semestre, vai logo à viola. E depois comem outro 1/6 ou mais no segundo semestre, ou 1/3 ou mais no estágio, e ficam com 1 ano e meio de formação académica, propriamente dita. Isto é dramático, meus caros. É dramático. E pouca gente reflete sobre isso. Adiante. Como eu digo, pontos positivos. A praxeologia serve para aquilo que nós... Eu tenho sempre a mania de falar da praxeologia e não é da praxeologia. Aquilo que nós aproveitamos da praxeologia
serve para nos dar instrumentos especialmente orientados para a visão da tarefa. É uma boa ferramenta para analisar a tarefa. Por isso é que usamos a classificação. O que nós vamos dar hoje numa aula é alguma outra ferramenta que nos serve para analisar o indivíduo. Ok? O indivíduo. Do que é que nós vamos falar? Vamos falar de uma coisa chamada modelo de valor físico, de um senhor chamado Claude Bouchard. Claude Bouchard é um senhor canadiano, francófono do Canadá, médico de formação inicial, que teve a responsabilidade de trabalhar no Programa de Saúde e Bem-Estar do Canadá. Como sabem, a partir do final dos anos 70, anos 80, começou a haver uma preocupação muito grande, uma retoma da preocupação higienicista em relação à saúde e ao bem-estar. Ou seja, começou-se a associar com o aumento brutal da incidência das doenças da civilização, leia-se, principalmente doença coronária nessa altura e doença de trombose cerebral, AVC, essa incidência levou a que os Estados tivessem uma preocupação com a saúde pública. E como nessa altura há nitidamente, e hoje também, uma associação entre o sedentarismo e esse tipo de doenças, associada àquilo que hoje se chama síndrome metabólico, ou seja, um conjunto de doenças associada à civilização, aos excessos, onde está também o cancro, nós tivemos nessa síndrome metabólica, a diabetes, a obesidade, a doença cardíaca e os AVCs, que são as maiores causas de morte do mundo civilizado, contrariamente àquelas dos países que não são desenvolvidos, as causas de morte são outras. Portanto, essa preocupação de saúde pública que emergiu no Canadá e nos Estados Unidos no final da década de 70 e durante a década de 80 do século passado, este senhor foi um dos responsáveis e desenvolveu, numa lógica de formação do programa, uma coisa que ele chamou de valor físico. Isso é explicado no livro lá, La Santé et le Bien-être, a saúde e o bem-estar, onde se associa. O que é que ele diz? E é por isso que isto é importante para o indivíduo, para a análise desta situação na perspectiva do indivíduo. O que é que ele diz? Ele diz uma coisa muito simples, baseada noutra teoria emergente no final da década de 70 do século passado também, e que hoje já faz parte dos nossos dias, que é a cibernética, que é uma coisa que vocês se devem preocupar também em perceber alguma coisa. Parte da informação, que é que está na base, é a teoria da informação que está na base da praxeologia, para além do estruturalismo, e a cibernética, que é um conceito muito importante para vocês perceberem em termos de instrumento. A cibernética foi uma coisa que surgiu. Cibernética é uma palavra que vem do grego, que está baseada, não é dos computadores, vem da civilização grega e quer dizer, ou está associada ao leme. Até melhor à cana do leme. Para aqueles que alguma vez estiveram dentro de uma embarcação, sabem que existe uma coisa que se chama leme, que é o que orienta a embarcação. E uma coisa que se chama cana do leme, que é aquilo que faz com que a embarcação, o leme vá para um lado ou para o outro. A cibernética é, a partir deste conceito, aquilo que explica que há uma relação de controlo em função
do leme das coisas. Usa conceitos, a cibernética usa conceitos do mundo biológico e conceitos, era a emergência da informatização, dos bytes, zeros e uns, e conceitos das máquinas e da robotização, os primórdios da inteligência artificial, e usa esses conceitos e tenta unificá-los. Hoje nós vemos isso na inteligência artificial da robotização e vemos isso, por exemplo, nas próteses, em que há uma apropriação de conhecimentos da biologia e da mecânica e da informática, e juntando a engenharia e a biologia, formou-se a tal cibernética num instituto que vocês se calhar já ouviram falar, e que é o pai desta nova organização do conhecimento. Pegar em áreas como a biologia e como a engenharia e juntá-las. Hoje isso é facílimo, faz parte dos vossos dias. A medicina evoluiu mais na engenharia do que na medicina propriamente dita. Não é? Quando vamos fazer uma coisa que salva vidas, como por exemplo um cateterismo, aquilo tem muito mais de engenharia do que de medicina. Ok? Tem muito mais de engenharia do que de medicina. É como se estivéssemos a fazer uma prospecção com uma câmara, microcâmara, que teve que ser desenvolvida por engenheiros. Adiante com o Andor. Portanto, esta lógica, que hoje é fácil de juntar estas duas coisas, nesse momento era a vanguarda. Na tal instituição, que vocês já devem saber a qual que eu me refiro, que era o MIT, Michigan Institute of Technology, que agora até fez contratos com o Estado português em 2008 e 2009 para o desenvolvimento da ciência. Portanto, o MIT, esse Michigan Institute of Technology, foi o primeiro a fazer isso. E este conceito do valor físico usa esta noção cibernética para explicar o funcionamento do corpo humano. Vai buscar conhecimentos à mecânica e explica o funcionamento. O que é que ele faz? Ele diz que, em função, nós podemos separar o nosso corpo em 3 estruturas básicas, ou 3 sistemas básicos. Um sistema, porque isto funciona para tudo, um sistema que fornece energia, um sistema que realiza a ação propriamente dita e um sistema que controla o funcionamento dos outros 2. Ao primeiro, àquele que fornece sistema, energia, ele chamou de suporte. E aqui é a primeira coisa que eu chamo para vocês terem cuidado, porque vem de apport, e apport quer dizer fornecimento, não quer dizer suporte, mas é é sustentação no sentido de fornecimento. Portanto, o sistema de suporte que é responsável por gerir a energia do sistema, o sistema efetor, que é responsável por realizar as ações do ponto de vista mecânico do sistema, e o sistema de controlo, que é responsável por fazer a gestão de todos os sistemas. E então, o Claude Bouchard, numa atitude simplista, diz que cada um destes sistemas está fortemente associado a manifestações físicas de determinado tipo de exercício e associado a determinadas estruturas constituintes do nosso corpo. No caso concreto do fornecimento de energia,
estrutura de suporte, nós temos aquilo que diz respeito ao metabolismo de O2. E eu arranjei para cada uma destas estruturas uma frase que deve orientar o vosso pensamento quando falamos. Portanto, estrutura de suporte, nós falamos de metabolismo de O2. E quando falamos de metabolismo de O2, falamos imediatamente de uma qualidade física associada, que é a resistência. Quando falamos de metabolismo de O2, nós estamos a falar daquilo que é das estruturas corpóreas do nosso corpo que são responsáveis por esses processos. E as estruturas que são responsáveis, eminentemente responsáveis por esses processos, são as estruturas associadas, em primeiro lugar, ao aparelho cardiorrespiratório, ao coração, aos pulmões e aos vasos sanguíneos. Em suporte disto, aos sistemas que estão associados ao funcionamento do corpo, como seja o sistema hepático, o sistema hormonal, o sistema renal, que são as formas que ajudam a perceber como funciona isto tudo. Se falarmos de uma perspectiva mais mecanicista, falamos de cardiorrespiratório para perceber que é aquilo que acontece, aumenta a frequência respiratória e aumenta a frequência cardíaca sempre que eu passo de repouso para o exercício e sempre que eu aumento a intensidade do exercício, mas não aumenta só isso. Aumenta a atividade do fígado, aumenta a atividade do pâncreas em relação ao glucagon e à insulina, aumenta a atividade urinária em relação à filtração. Todo o organismo que entra em esforço passa a trabalhar mais em quase tudo, e algumas partes, para que tudo trabalhe mais, têm menos. Por exemplo, os intestinos diminuem, o número de sangue nos intestinos diminui quando eu estou em esforço. Aquele que é muito pouco afetado pela variação de esforço-repouso é o cérebro. Curiosamente, reparem como isto está bem feito, há uns que sofrem um aporte muito grande, há outros que sofrem um corte muito grande. Por exemplo, o fígado sofre um aporte grande de sangue durante o exercício, o coração sofre um aporte grande de sangue durante o exercício e os pulmões, o cérebro, os intestinos sofrem um corte muito grande durante o exercício de sangue, porque não são necessários e, portanto, não pode estar em todo lado. O cérebro sofre uma variação quase negligenciável entre exercício e repouso. Porque, como é a parte do sistema de controlo, não pode ser afetada. Nós temos que ter o controlo a funcionar, quer estejamos a dormir ou quer estejamos em exercício de alta intensidade. Portanto, sistema de suporte, metabolismo de O2, porque nós somos seres aeróbios, nós temos resquícios de metabolismo anaeróbio que ficaram das bactérias anaeróbias, em termos filogenéticos, e temos porque precisamos delas, porque somos mais perfeitos. Nós precisamos de fugir rapidamente e o metabolismo de O2 tem uma inércia. Não é que a gente não precisa de O2. Precisa de O2 porque o aumento, se não precisássemos de O2, não aumentávamos a frequência respiratória, mal nos levantamos. Mal nos levantamos e fugimos, a frequência respiratória aumenta, a frequência cardíaca aumenta e a oxigenação aumenta. Não chega a tempo às células, tem inércia. Vamos ver isso durante o tempo de vermos a resistência. Portanto, nesta dimensão de sistema de suporte, nós temos o metabolismo de O2, porque somos seres aeróbios, e as estruturas associadas ao sistema cardiorrespiratório e aos outros sistemas
de fisiologia, nomeadamente o hormonal, as hormonas, nomeadamente as do pâncreas, as do rim e as e a tiroide. Temos o fígado, o rim e o coração e os pulmões. No outro sistema, no sistema efetor, nós temos a execução das ações. E quando falamos em sistema efetor, nós temos como frase a frase contração muscular. Enquanto que no sistema de suporte nós tínhamos metabolismo de O2, ou seja, aquilo que é o nosso combustível, o nosso comburente para a produção de trabalho, nós quando falarmos de estrutura efetora, estamos a falar de contração muscular. E quando falamos de contração muscular, estamos fundamentalmente orientados para a contração muscular voluntária, e a contração muscular voluntária é ossos, músculos e articulações. Esqueleto, musculoesquelético. Portanto, tenho aqui já 2 campos que vocês precisam de dominar em profundidade. Para se perceber de treino, é preciso dominar em profundidade mecanismos associados ao sistema de suporte, ao metabolismo de O2. É preciso dominar mecanismos associados ao sistema efetor, isto é, associado à contração muscular, ossos, músculos, articulações, ligamentos, reflexo miotático inverso, controle subcortical, controle modular, de alguma forma, inervação. E depois temos o outro sistema, que é o sistema de controlo. E quando falamos de sistema de controlo, nós devemos pensar em controlo motor, onde temos associados os sistemas nervoso central, periférico, os órgãos efetores e os órgãos sensoriais. E é esta dimensão que nos leva a associar a cada um destes sistemas determinadas capacidades físicas. E aqui entra outro conceito. O conceito do senhor chamado Zatsiorsky, russo, que divide as capacidades físicas ou as qualidades físicas em 2 grandes grupos: as condicionantes e as coordenativas. Nas coordenativas, muito associadas ao sistema de controlo, nós temos capacidades como a coordenação motora geral, a coordenação motora fina, o equilíbrio, o controle postural, a coordenação óculo-manual e a coordenação óculo-pedal. Isto para dar um conjunto de diferenciações de qualidades coordenativas, cuja principal estrutura associada a estas qualidades é a estrutura de controlo ou estrutura perceptivo-cinética. Tal como a estrutura
efetora também se chama estrutura muscular. A estrutura de suporte tem associada o metabolismo de O2 e, portanto, como qualidade física, a resistência. E esta dimensão de resistência é uma dimensão que está para além do conceito que vocês têm de resistência, que é associar a resistência exclusiva às atividades de longa duração. Fala-se de resistência independentemente da duração da atividade. Resistência como capacidade de se opor à fadiga, que é a primeira que vamos estudar. Essa resistência que está intrinsecamente, vou voltar a repetir isto, porque isto é uma coisa que também vos faz alguma confusão e alguma ruptura com conhecimentos que têm para trás. Essa resistência está umbilicalmente ligada ao metabolismo de O2, independentemente da duração do esforço. Ok? Aprofundaremos isto durante a resistência. Por outro lado, a estrutura efetora que está associada à produção de força. Produção de força nas suas diferentes manifestações, mas que tem a ver com a contração muscular. Enquanto que a resistência tem a ver com a produção de ATPs, ou melhor, a estrutura de suporte tem a ver com a produção de ATPs, ácido trifosfato de adenosina, adenosina trifosfato, desculpem. A estrutura de efetora está fortemente relacionada com a contração muscular. Portanto, a transformação do ATP em energia mecânica. Não sei se me estou a fazer entender. Na resistência, eu vou estudar a forma de usar os meus substratos energéticos para produzir moléculas de energia química, que são o ATP. No sistema de efetor, eu vou estudar a forma como essa energia química é passada para a energia mecânica. E no sistema de controlo, eu vou estudar como é que se faz a gestão destes dois fenómenos. Se repararem bem, se refletirem, pararem 10 minutos para refletir, ou 5 minutos, ou 5 segundos, ou 10 segundos, vocês vão ver que este é um modelo, e este é um fator também, um conhecimento também importante para vós, e este é um modelo pragmático para explicar o funcionamento. Nós somos um. Nós não somos a estrutura de controlo, mais a estrutura efetora, mais a estrutura de suporte. Nós somos um. Esta forma é uma forma pragmática para compreender o funcionamento. Nós não funcionamos assim. Para produzir ATP, precisamos de contração muscular. Para usar ATP, precisamos de resistência. E a coordenação e o controle da inervação motora está permanentemente feito nisto e a usar-se. Portanto, já falei da resistência, da força e da coordenação. Que poder-se-á perguntar, então, e as outras qualidades físicas? As outras qualidades físicas são qualidades físicas de segundo grau. Advém disto. Não são nem mais importantes nem menos importantes. A velocidade é muito importante, a flexibilidade é muito importante. Mas não é disso que nós estamos a falar. Isso são formas consequentes deste movimento. Ok? Mais ou menos,
é isto que eu tenho para vos dizer. Gostava de ouvir algumas questões vossas. Tem? No Moodle, a parte do valor físico já está aberta? Já estou. Já? Ok. Aconselho-vos a fazerem uma nova abordagem sobre o ciclo cardíaco e sobre os fenómenos de transporte e consumo de O2. Ok? É preciso que vocês integrem isto no vosso saber. Integrar isto no vosso saber. Se isto não fizer sentido para vós, está mal. Tem que fazer sentido. Se não fizer sentido, estudem as vezes que for preciso e procurem, perguntem o que for preciso para fazer sentido. Não tem dúvidas? Se não tem dúvidas, vou dar por encerrada a sessão.